Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Não, você pode dar um bom dia melhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Glória a Deus. Você está na Odres Novos, um lugar de recomeço. Glória a Deus. Eu estou vivendo o recomeço da minha vida. Um recomeço exato. Um recomeço em todas as áreas. Aleluia. Deus tem restaurado a minha vida. Alguns que me conhecem há um tempo têm visto o processo de restauração de Deus. E hoje eu queria falar com você sobre a palavra de Deus. Olha o que eu disse agora, a palavra de Deus. Aleluia. Isso precisa ter um peso dentro de você. Não é a palavra do Luiz, não é a palavra do Tiago, do Fernando, do José, do João, é a palavra de Deus. Eu quero pedir para você, como diz o assembleiro, dá lugar hoje. Se você quiser glorificar, Deus glorifica. Se você quiser rodar, rode. Amém? Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Você é livre. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero pressupor que se você vem à igreja, você tem fé em Deus. Você acredita em Deus. Amém ou não? Amém. Mas eu faço uma pergunta para você. Você tem fé em Deus mesmo? Porque tu já percebeu que se você sair do seu trabalho, falar com as pessoas e falar, você acredita em Deus? Elas falam, eu acredito. As pessoas ao nosso redor, pelo mundo, tanto na política quanto na economia, em qualquer lugar que você for, elas vão dizer que elas acreditam em Deus. Elas vão dizer que sim, eu tenho até fé em Deus. Mas eu quero te chamar hoje a meditar comigo para ver se realmente a sua fé ela se encontra em Deus ou se ela se encontra em qualquer outro lugar que você acha que é Deus. Você sabia que tem como você ter fé, achar que tem fé em Deus, mas não ter fé em Deus? Existe essa possibilidade, querido. E eu queria que você meditasse junto comigo, que você prestasse atenção na palavra que é de Deus, não do Luigi, amém? Olha só, a gente vive em um mundo de tantas narrativas, gente, tanta ideologia. Sim ou não? Se você abre o seu Instagram, tem alguém falando de Jesus. Se você pega o Reels, tem alguém falando de Jesus. Se você vai, e agora a gente está, o mundo está polarizado. O mundo está meio que se dividindo. E eu fico vendo alguns irmãos se dividindo junto. Quando nós fomos chamados para amar ao próximo como Cristo nos amou. Amar a Deus acima de todas as coisas. E por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes as ideologias, as narrativas bagunçam a nossa fé. E nos fazem ficar, meu Deus, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que é isso mesmo que Deus me chamou para fazer? São tantas vozes que ecoam hoje, que a nossa cabeça às vezes fica bagunçada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe isso aqui, a palavra de Deus. Ela é imutável. É ela que transforma. É ela que muda. Querido, eu não tenho nada para te oferecer hoje. Assim como Pedro e João falaram para aquele homem, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu quero te dar algo que vem do céu, amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos. Vou fazer uma oração. Senhor, Deus, eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja. Mas o Senhor me escolheu, eu sei que foi o Senhor quem me escolheu. Há tempos, Deus, o Senhor tem falado comigo sobre fé. O Senhor tem restaurado a minha vida. E eu tenho vivido tanto no Senhor, tantas coisas. Pai, Eclesiastes 3 está se cumprindo hoje. Há um tempo para todas as coisas. O meu tempo chegou hoje de trazer uma palavra. O Senhor me fez lembrar ontem, inclusive, Deus, de tantas vezes que eu levei a palavra do Senhor achando que eu tinha fé em Ti, mas a minha fé estava em outras coisas. Então, Pai, que o Senhor possa trazer hoje a revelação que o Senhor quer trazer para a sua igreja. Edifica a tua igreja, edifica o teu povo, para a glória
glória do teu Filho Jesus. Amém. No capítulo 11 do livro de Hebreus, a gente tem a definição de fé. O verso 1 diz assim: a fé é a certeza, não é a dúvida, é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Você consegue ver Deus? Eu não consigo. Mas tem uma certeza dentro de você que diz que Ele está aqui. Sim ou não? Sim. Ele está neste lugar. Por que você tem essa certeza? Isso vem pela fé. Isso vem pela fé. A fé traz a certeza de que somos e temos aquilo que Deus declarou sobre nós. Se nós não temos fé, a gente fica perdido. Se a gente fala um dia que acredita em Deus e uma coisa ruim acontece, e daí aquela coisa ruim muda você não tem mais fé em Deus. Porque a fé é uma certeza. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: a fé é uma certeza. Ela é a prova de que existe o sobrenatural. A fé é a prova de que existe algo que os nossos olhos não conseguem ver. É pela fé. É pela fé que você consegue enxergar uma pessoa que foi diagnosticada com câncer, mas foi curada. É pela fé que você vê um cara que não andava começar a andar. De onde vem essa certeza? Vem da sua fé. Agora olha só, o verso 6 do mesmo capítulo diz o seguinte: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Isso é muito forte. Como é que eu posso ter fé? Certeza. Você agora sabe que fé é certeza. Fé é o que, igreja? Certeza. Se você tem certeza que Deus existe, Deus está te convidando a mudar alguma coisa dentro de você. Se Deus existe, querido, por que as contas te atribulam tanto? Se Deus existe, por que você briga por causa de política? Se Deus existe, por que você fica ansioso? Se Deus existe, por que você troca Deus por coisas momentâneas? É necessário para agradar a Deus, isso é muito forte. Agradar a Deus é necessário ter fé. Dito isso, meu amado, eu queria que projetasse ali, olha só o tema da minha mensagem, olha que coisa linda. Cara, isso é chat GPT, tá? Não pense que sou eu, tá bom? Eu não tenho isso aqui, esse dom, tá bom? Isso é chat GPT, eu confesso. Olha só, o tema da minha palavra é fé viva versus fé morta. A fé precisa ser algo vibrante. Você já viu um cara aí no estádio de futebol torcendo para o seu time sem fé? Meu Deus, eu sou atleticano, querido. Senhor, tem misericórdia, liberta, tá vendo? Senhor, expulsa todo mal. Cara, eu sou atleticano. Meu cunhado também é atleticano. Meu cunhado tem mais fé que eu no Atlético. Porque ele assiste os jogos e ele fica: vai dar. Porque ele tem uma certeza. Entende? Essa certeza precisa estar em nós. Essa certeza, Deus está aqui. Você já percebeu que tem um vocabulário gospel na igreja? Deus tem uma promessa para você, meu amado. Deus tem algo para realizar na sua vida, meu querido. Mas você não acredita. Porque vem um ventinho, vem um probleminha e você fala: isso não é para mim mais. Que certeza é essa de que Deus existe? Que certeza é essa que a igreja tem tido? Que qualquer coisa, qualquer um que fale sobre Jesus, ele já vira uma referência para você. Qualquer coisa que você escuta na internet tem um peso grande na sua vida, mas você esqueceu de abrir isso aqui. Essa é a palavra de Deus. Não é a palavra que sai dos meus lábios. Existem homens de Deus? Existe. Mas Deus quer que você tenha uma fé viva e não uma fé morta. Eu quero que você pense comigo
hoje se a sua fé é viva ou ela é morta, ao decorrer da mensagem. Em Romanos 1:17, na parte B do versículo, quero ler só a parte B, aquela parte que está ali, ó, o justo viverá pela fé. Vamos falar junto isso? Mas o justo... Então, vamos lá, vamos fazer igual na escola, vai. Eu vou falar mais o justo e a gente vai junto pausado. Mas o justo, vem junto comigo, vai, 1, 2, 3 e... Mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. O que isso quer dizer? O que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Romanos? Ele estava dizendo assim: quando lemos esse texto, a gente entende que a fé não é uma doutrina, ela não é uma religião, ela não é uma crença. O apóstolo Paulo comunica que a fé é um estilo de vida, ou seja, é como falamos, pensamos, enxergamos e realizamos as coisas. É isso que ele está dizendo. O justo, ele vive pela fé. O justo, não interessa o que está acontecendo, não interessa quem é presidente, não interessa quem é o meu chefe de trabalho, não interessa o problema que eu posso ter. Eu vivo pela fé, porque Deus me justificou. Aleluia. E porque Ele me justificou, hoje eu sou justo. E porque eu sou justo, eu ando, eu caminho por fé. Mas você vê os crentes hoje, e aí, irmão, como é que tá? O cara já anda assim. Eu aprendi isso com a minha esposa, querido. Por sinal, a minha esposa hoje está... Parece que é ela que vai pregar, de tão bonito que ela veio. Cadê ela? Não está aí, eu estou achando. Ela está lá atrás, cara, tem pessoas que andam assim, ó. Tem uma coisa que o nosso pastor fala, é pura verdade. A gente aprendeu isso. Eu acho que a gente aprendeu isso com a pastora Marcinelli. Sabe, ele já falou várias reuniões assim, ó. Eu chego aqui, às vezes eu estou desanimado, atribulado, mas ele para o carro e ele diz para dar: amor, agora vamos ligar o modo presença de Deus, o modo fé. Mesmo sem vontade eu não vou de qualquer jeito, eu vou fazer, porque o Senhor Deus é bom. Não quer dizer que você não vai ter desânimo. E ele sobe isso aqui, ele corre, ele pula, ele grita. Tanto que ele gritou, tanto que ele falou, ele teve que fazer uma cirurgia. Você viveu por fé, querido? Por esse homem não está falando, ele tem ter fé. E Deus é bom. E por que eu estou falando isso para você? Porque Deus está esperando uma igreja que pratique a fé de domingo a domingo. Não que vem para a igreja apenas, senta, faz uma cara de crente, bota a melhor roupa. E glória a Deus que você vem com a melhor roupa. Né? Bem cheiroso, aleluia, bem sem bafo. Sabe? Mas assim, querido, Deus quer você de domingo a domingo sendo a mesma pessoa, sendo o mesmo cara que você é na igreja. Da mesma forma que você levanta as suas mãos para adorar o Senhor aqui, porque você não faz o seu quarto, na sua casa? O justo viverá pela fé. Olha, a carta, e se não for isso, então nós vejamos uma coisa. Tiago, projeta lá para mim. Tiago 2, do 17 ao 22, diz bem assim: assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé com obras. Você crê que existe um só Deus? Isso é uma pergunta. Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Querido, o que esse texto quer dizer? O apóstolo Tiago está dizendo para uma igreja que nessa época estava sendo perseguida, tá? Estava sendo perseguida por um cara chamado Saulo. Essa igreja estava sendo perseguida. Eles estavam espalhados, com medo. Eles não vinham livremente para a igreja como você vem. E ele estava dizendo assim: a fé, verdadeira fé, ela precisa ser acompanhada de uma ação, de
uma obra. Se você tem fé, você demonstra ela como? Com a sua fala? Quantas pessoas você já conheceu que dizem que acreditam em Deus, mas não testificam em Deus que elas acreditam? O que é isso, querido, que eu estou dizendo? Você pode dizer para mim várias coisas, até o papagaio fala. Você assistiu na Maria Braga? Tem um louro falando lá o tempo todo. Até o papagaio fala. O que Deus está dizendo é: você vai dizer para as pessoas, você vai demonstrar. O que Tiago está dizendo é que a sua fé ela é verdadeira através das suas obras. É do que você faz, não do que você fala. Isso me faz lembrar a parábola que Jesus conta sobre 2 filhos. O pai chega para o filho e diz: meu, estão lá fora, lá, vamos trabalhar? Não está assim, tá? Só uma versão minha, tá bom? Aí eles vão trabalhar, aí o cara fala: não, pode deixar, vai, tô indo lá já. Aí ele chega no outro filho, devia ser o caçula, que é mais respondão, né? Aí ele diz assim: cara, vamos trabalhar. Ah, eu quero. Trabalhar, não sei o que, eu vou. Só que assim, o primeiro cara que disse que ia, ele não foi. E o segundo foi. O que isso quer dizer, querido? Que o que você fala não tem tanta importância perto do que você faz. Porque um disse que faria e o outro disse que não. Mas quem foi? Foi o que disse que não e ele foi e fez. Deus está interessado na sua obra. O que tem sido a sua obra? O que você tem feito com a sua fé? De que forma você tem vivido a fé que Deus estabeleceu para você viver? De que forma você tem aplicado o que está escrito aqui? De que forma você tem caminhado quando você não está neste ambiente religioso, vamos chamar assim? Aqui você sorri, aqui você abraça, aqui você beija, lá na sua casa com os seus pais, com a sua esposa, lá no seu trabalho com o seu chefe. Nossa fé, a minha e da minha esposa, tem sido provada constantemente. Eu e a dele decidimos há um tempo atrás a viver de fato o que está escrito aqui. Tem um preço. A Leila teve um episódio no trabalho dela que a chefe dela, dona da empresa, falou assim para ela: olha, eu preciso que você peça, a Leila é secretária executiva, eu preciso que você peça para a Mil, para a clínica que eu fui, colocar assim, ó, que isso aqui foi uma consulta e não um procedimento estético, para Mil poder me reembolsar. E a Leila chegou em casa agitada. Sabe como mulher? Né? Uma mulher chega agitada em casa, começa a andar e fala. E ela: amor, eu preciso falar uma coisa para você. Aí a Bruna, o nome dela, pediu para eu fazer tal e tal coisa e tal. E começou a contar, ela quer que eu minta, mas eu não quero mentir. Só que eu fico nessa coisa, porque ela pode dizer para mim: vai embora. E a gente conversou e eu disse para ela: amor, qual é a nossa fé? A nossa fé está na mentira? A nossa fé é negociável? A nossa fé é negociável? Não. Ela falou que eu já estava com isso, eu queria ouvir. Isso é uma confirmação. Ela foi para o trabalho dela e ela foi olhando. Eu gosto de ler, ela cita os versículos bíblicos, às vezes ela confunde. E eu acho tão bonito, porque isso mostra que ela quer aprender, que ela quer Deus. E ela citou o texto de Isaías fala que o prometido que Deus ia ajudar ela. E ela contou isso para mim, e ela foi pro trabalho, porque a gente tem problema no trabalho, eu disse para ela: a gente tem que ir pro banheiro, lá no banheiro a gente vai na cabinezinha e fala: Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer agora. E ela foi lá e disse: Deus, me ajuda, me dá a oportunidade. E ela foi e conversou com essa mulher. E quando ela conversou, ela chegou lá e ela falou assim: olha, é o seguinte, você pediu uma coisa, e essa coisa é mentira. Estou resumindo, tá? Porque ela seria melhor contando isso para vocês. Ela é mais detalhista. E ela falou assim: você pediu uma coisa e isso é mentira. E eu quero dizer para você que entre Deus, você sabe como é a igreja, que
que entre Deus e o que você pediu, eu quero ficar com a verdade. Eu não vou fazer. Isso pode custar um emprego, mas da mesma forma que você fez, se você fechar essa porta, Deus vai abrir outra. Isso é fé, querido. Isso é mostrar suas obras. Porque se as pessoas, primeiro, se elas não conhecem você, o seu trabalho, a sua igreja, está errado. E se elas conhecem, você mente, aí, meu irmão, quem é que vai querer seguir um mentiroso? Você gostaria de seguir um mentiroso? Não escutei, você gostaria? Pois é. E aí, ilustrando isso para você, a fé precisa ser algo que a gente demonstra nas nossas atitudes. E ele usa ali ainda Abraão. Você acha que foi fácil para Abraão pegar Isaac e dizer: vem aqui, Isaac, vamos lá? Acordou cedo. O texto diz assim que ele acordou cedo. Era de madrugada para obedecer a Deus. Cara, isso tem que fazer alguma coisa na sua cabeça assim, ó. Deus pede o seu filho e você acorda cedo para dar ele para Deus. Cara, você tem que ter muita fé. Aí ele pega o filho dele, sai, pega ele, diz: nós vamos sacrificar. Faz uma caminhada, né? Chega lá e diz assim para os caras: não é todo mundo que pode ir com você para a área de sacrifício, tá? Fiquem aqui. E aí é onde aparece a primeira palavra, a palavra adorar na Bíblia. E aí ele fala: eu e o menino vamos subir e adorar o Senhor e voltaremos. Como é que você obedece uma ordem dessa, querido, se você não tem fé? E quando eles estão na caminhada, ele pergunta: mas aonde é que está o cordeiro para o sacrifício? Olha a resposta de Abraão: Deus proverá o cordeiro. Meu Deus do céu. Quando você vai para o seu trabalho, para o busão, Senhor amado, a fatura do cartão de crédito, Pai. Ai, meu Deus, que difícil. Ai, pastor é meio sem noção, porque ele vai ter reunião na segunda, na terça tem GC, e na quarta-feira tem mais uma reunião, e na quinta-feira, cara, tu reclama de tudo. Ele estava indo sacrificar o filho dele, porque Deus pediu. Fé precisa ser acompanhada de obra, e a obra geralmente vem com obediência. O botãozinho que ativa a fé é a obediência. Vamos lá. Olha só. A carta de Timóteo, porque eu quero fazer uma ilustração. Isso é fé, tá? Agora eu quero usar a carta de Timóteo. 2 Timóteo 1,5. Paulo diz assim para ele: olha, recordo-me da sua fé não fingida. Ponto. Quero só ler isso. Recorda-te, lembra que a tua fé não é uma fé fingida. O que isso quer dizer, querido? Que existe uma fé fingida. Que existe gente que diz que tem fé, mas não tem. Que existem pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não fazem o que Deus manda. E como eu sei o que Deus manda? Está aqui. Jesus diz em João 14 o quê? Que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então eu preciso de fé para agradar a Deus. Mas o que ativa a fé, o que valida a minha fé é a minha obediência. Porque se eu não obedeço a Deus, a minha fé é uma fé morta. Porque ela não vem acompanhada do quê? De obras. Não vem acompanhada de atitudes. Deus não está interessado no que você fala, querido. O que Samuel disse quando foi ungir Davi? Deus disse para Samuel o quê? Você olha, meu abençoadinho servo, o exterior, a forma de cada pessoa ser, mas eu enxergo o coração, a atitude que está dentro. Tem gente que não tem cara de crente, mas é mais crente que eu e você. Tem gente que talvez não se vista ao padrão que você acredita ser um padrão de crente, mas é mais crente que eu e você. Porque a fé dele é acompanhada de uma ação.
de uma obediência. O que Paulo está dizendo aqui, Timóteo, as duas cartas de Timóteo são cartas pastorais, cartas que Deus escreveu, que Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Timóteo, para animar Timóteo. Olha só, querido, Timóteo ficou no lugar de Paulo em Éfeso. Éfeso era uma igreja de aproximadamente 25 mil pessoas. Tinha mais ou menos 10%, isso são alguns historiadores, alguns estudiosos dizem isso. Era praticamente 10% da cidade que Paulo havia ganhado em 3 anos. E aí ele largou um cara de 20 anos. Salvo engano, os estudiosos, depois me corrijam, por favor. 20 anos para cuidar disso. Aí Paulo escreve para ele dizendo: cara, guarda tua fé, reanima, continua ensinando, continua pregando, continua com a tua fé viva. E ele diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, ele diz assim para ele, porque Paulo já está preso. Ele diz: cara, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, mas olha o que ele diz no final: eu guardei a minha fé. Eu guardei, eu protegi, eu mantive ela acesa até o último dia. Ele estava dando exemplo, usando a vida dele para Timóteo, porque Timóteo foi ganho muito novo, na primeira ou na segunda viagem de Paulo. E Timóteo era discípulo de Paulo, e Paulo estava dizendo para ele: olha, haverão pessoas que vão se levantar contra você, que vão se levantar contra essa doutrina, que vão tentar falar, olha só, ideologias, narrativas, o tempo todo bombardeiam a nossa mente. Mas qual tem sido a sua fé, querido? Onde a tua fé está? Como você tem vivido, segundo o padrão do mundo, ou segundo o padrão de Deus? Porque nós queremos ver Deus rasgar o céu, descer e fazer, mas nós não queremos nos adequar ao seu padrão. Deus tem um padrão de trabalhar, Deus tem um padrão de fazer, e o padrão dele é a fé, e a fé precisa ser acompanhada de obras, ou seja, de uma vida obediente. A gente precisa parar de achar que Deus está de brincadeira. Deus não está brincando. Os sinais estão aí, enxerga quem quer enxergar. Jesus vivia dizendo o quê? Quem tem ouvidos ouça. Está chegando o dia, nós cantamos aqui: Ele é fiel e verdadeiro, Ele vai nos buscar, Ele virá. E você acha que você vai, se você continuar tendo uma fé dupla, tendo uma vida que vive um dia aqui, outro dia ali. Um dia você é um canela de fogo, você é o tocha humana, você é uma marreta de Deus, você é tudo isso, você sai aleluia, terra, e glória, e pula, e fala aleluia, e no outro dia você vem para a igreja parecendo que você é um derrotado. Que fé é essa, querido? Que fé é essa que se estremece por qualquer coisa? O cara estava preso e estava animando o seu discípulo, dizendo: guarda a tua fé, não negocia, continua. Aí eu e você temos um problema: ai, o pastor não olhou na minha cara, ai, o pastor não pegou na minha mão quando eu cheguei na igreja, ai, o Luigi, agora que ele prega, ele se acha, ai, o fulano. Cara, acorda, igreja. Deus está nos chamando para um tempo, o último tempo, é o último tempo. E Ele disse que derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Mas Deus não vai derramar sobre aquele que negocia a fé. A fé é inegociável. A fé precisa ser algo que você vai guardar. Guardar a fé. Agora que a gente sabe tudo isso, que eu preciso combater o bom combate, eu preciso terminar a minha vida, eu preciso guardar a minha fé. Eu quero falar com você aqui, sobre algumas coisas.
algumas pessoas que guardaram a fé no caminho. Olha o que diz Êxodo 14, do 13 ao 15. Porém Moisés respondeu: não tenham medo. Para quem que ele estava falando, gente? O povo abençoado, que tinha acabado de ver as 10 pragas, tá? Quantas pragas? 10. Eles estavam vendo Deus fazer o tempo todo. Daí eles estavam assim para Moisés, porque antes de seguir, então assim, não tinha, né? Quase não tinha cemitério lá no Egito para você trazer gente aqui, né, seu miserável? Aí eles dizem assim, aí Moisés, cara, mano, realmente Moisés era um cara manso. Aí ele diz assim, porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver os egípcios. E o Senhor disse a Moisés, assim lá no interior de Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Quem vamos falar a verdade? Quem gosta de reclamar aqui? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Quer ficar de pé quem gosta de gente que reclama? Então por que você reclama na igreja? Então por que você reclama do seu pastor? Então por que você reclama do presbitério? Então por que você reclama? Então por que você reclama? Aí ele diz assim, ó: por que você está me pedindo ajuda? E ele diz uma coisa: diga ao povo que marche. O que isso quer dizer? Diga ao povo que avance, que não pare. Por que Deus disse isso para ele? Porque lá em Êxodo 3, do 7 ao 10, Deus havia dado uma palavra para Moisés. Olha só o que diz ali: o Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo do Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Olha lá, pode ir. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra que é boa e vasta, onde flui leite e mel. Passa para o próximo. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto agora vá, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu: não precisa dessa parte. O que ele disse para Moisés? Eu vou livrar meu povo. Quando Deus fala algo, querido, tu tem que caminhar sobre aquilo. Por que ele estava dizendo: Moisés, para de me pedir ajuda, marcha! Eu já disse o que eu ia fazer, cara. Você acha que o mar vai impedir? O que é isso, querido? Postura. Uma fé precisa ser acompanhada de obra. Eu marcho. Quando eu estou vendo uma dificuldade, eu continuo avançando, porque Deus disse que Ele faria. Aí Deus, aqui o Fernando acabou de fazer as ofertas. Deus vai suprir você, querido. Seja fiel e não sei o que. E todo culto tem. Aí você está, sabe por que você não tem dinheiro? Porque você não acredita. Você não acredita na palavra de Deus. Você não acredita que Deus pode fazer em você. Você sai daqui emocionado, tocado. Mas aí a gente entra na parábola que uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu entre os espinhos, outra caiu entre os espinhos e outra ave comeu. A gente entra nessa parábola. O que é isso? A palavra no seu coração. Jesus explica. Você não deixa a palavra entrar dentro de você. Porque a hora que o pregador está falando, a hora que o irmão que está fazendo a oferta está falando, você até fala: pode ser. O pode ser não é, eu acredito. O pode ser não é, eu creio que Deus vai fazer. Isso é uma fé fingida, querido. Quando você bota em xeque o que a palavra diz, a sua fé é fingida. A sua fé não é uma fé de verdade. Pode parecer duro o que eu estou te falando, mas você pode achar que acredita. É por isso que as virgens, as 5 imprudentes, elas tinham uma fé fingida. Elas até estavam no local onde estava acontecendo o culto. Elas estavam ali: vai acontecer aqui um cultinho, vamos aqui. Mas elas não estavam preparadas.
fé de verdade, ela está preparada. As 5 virgens imprudentes, elas estavam sem óleo o suficiente. Porque elas sempre pensam, amanhã eu decido. Amanhã eu posso mudar. Eu escuto que Jesus vai voltar, sei lá. Minha avó já falava, quando eu tinha 2 anos, Jesus, estou voltando. Aí agora eu acho que vai dar tempo, não tem problema. Outra história que eu quero compartilhar com você. Porque o meu tempo está acabando. 2 Reis, capítulo 18, do verso 21 ao 39, você lê. Existia um cara bem doido chamado Elias. Israel tinha abandonado a Deus. Começaram a ter uma fé fingida. Tiraram Deus do jogo e colocaram Baal. Sabe o que Elias falou? Elias peitou o rei, o presidente. Disse o seguinte, cara, vocês querem adorar a bênção, essa coisa chamada Baal? Beleza. Faz o seguinte, diz para o povo me encontrar, você pega todos esses profetas, tem 450 profetas seus, vamos lá no lugar lá que nós vamos fazer um desafio. E o desafio é o seguinte, nós dois vamos oferecer sacrifícios. Eu vou oferecer ao Deus de Israel e eles vão oferecer a Baal. E quem orar e o fogo cair do céu, esse é o verdadeiro Deus. Querido, toda uma nação estava corrompida. Tinha um homem chamado Elias que não estava. Foi o suficiente para Deus converter toda uma nação. Sabe por que a fé dele não era fingida? Esse mesmo cara desafiou 450 pessoas. Você não consegue desafiar o seu amigo que diz que Deus não existe. Você não consegue orar para uma pessoa quando você está no mercado. Deus já fez isso comigo, querido. Eu estava no mercado e eu estava com uma camiseta escrita aqui, benção, e a mulher falou, você vai na igreja? Eu falei, eu vou. Ela disse, mas você vai naquela igreja de revelação? Eu falei, eu vou. Naquela do corte, de revelação. Mas eles revelam tudo lá, eu falei, revela. E Deus começou a falar comigo. Enquanto eu estava falando com aquela mulher, Ele disse, olha por essa mulher. E ela mesma falou, tá, meu irmão está doente, você olha por mim? Assim. Aí eu disse, claro, é ao mesmo tempo a fé fingida querendo vir aqui na frente de todo mundo, cara. Aí todo mundo no fim do carro, você orando para uma pessoa. E eu falei, dá a mão aqui para mim então. Eu fechei os olhos e disse, Senhor, toca o irmão dela. Cura ele, mostra que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, faz. Aí eu soltei a mão dela, ela estava emocionada. Eu não falei nada demais. Eu saí de lá e Deus começou a virar isso dentro de mim. Seja de verdade. Seja de verdade. E eu posso te contar dezenas de coisas quando eu fazia Uber que Deus me fez fazer. Orar por pessoas dentro do carro, ver pessoas chorando, descer do carro porque a pessoa falou, cara, eu preciso que você ore por mim. Entrar no carro e a pessoa já chorar. Porque a gente precisa ter uma fé que é vibrante. Mas o povo de Deus vem para cima, para a igreja. Aí o cara se esguela cantando, ele tem vergonha da voz dele, meu Deus do céu. Vergonha você tinha que ter como você era antes, cara. Mentiroso, adúltero, pecador. Hoje que você é justificado, justo, cara, o justo viverá pela fé. O justo precisa ser vibrante. Eu sirvo um Deus que é grande. Eu sirvo um Deus que fez fogo cair do céu, meu Deus do céu. O que é impossível para esse Deus? Mas a sua postura e a minha precisa mudar, porque é uma fé viva, é uma fé que vibra, é uma fé que tem paixão, é uma fé que diz, eu acredito. Pode todo mundo dizer o contrário, eu continuo acreditando, Deus vai fazer. Mas você vive assim, ó. Tanto faz, Senhor. Tanto faz, querido, não é Deus. Deus é um
esperando uma resposta minha e sua. Está na hora de a gente acordar. O mundo está sendo tomado por uma cultura ateísta, humanista, ateísta que não acredita em Deus, humanista que acredita só no homem, na força do braço do homem. Eu tive câncer recentemente, eu fui curado. O James foi curado de câncer nessa igreja. Pessoas que não podiam engravidar, engravidaram nessa igreja, porque existe um Deus vivo. Existe um homem de carne e osso lá em cima. Está na hora de a gente acordar, gente. A gente está apático. A gente vem para a igreja derrotado já. Deus está chamando um povo, um exército. É muito legal chamar de voluntário, mas você é obreiro. Você tem uma missão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Mas quem vai acreditar em você se você não vibra? Imagina um líder de torcida de um time desse jeito. Cara, ninguém canta. Eu não gosto de culto do Corinthians, tá? Mas se você for lá em Itaquera, você vai ter que cantar. E eles cantam aqui, tem um bando de louco por ti Corinthians. Quando é que a igreja vai dizer que tem um bando de louco por ti Jesus, louco por ti Jesus? Uma postura de verdade. Coloque-se de pé aí. Tinha tanta coisa para falar, mas eu falei o que Deus queria que eu falasse. Eu quero só ler uma coisa para você. Deus me deu um texto, uma inspiração dele, com certeza, porque eu tenho capacidade de escrever tudo isso que eu escrevi por mim próprio. Desde a primeira página, escute, querido, com atenção. Desde a primeira página até a última, a Escritura proclama a grandeza de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Ele é o autor da vida, o dono da história, o Senhor do tempo. Ele disse a Abraão: sai da tua terra, porque farei de ti grande nação. E cumpriu o que falou. Ele disse a Moisés: diante do mar, diga ao povo que marche. E as águas se abriram. Ele disse a Josué: seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo. E Jericó caiu. Os salmistas cantam: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é grande. Os profetas anunciaram: o Senhor reina. Esteja a terra alegre por isso. Ele reina. Ele não é qualquer um. E quando tudo parecia perdido, Isaías declarou: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu servo. Então Cristo, não veio Cristo, o Verbo encarnado, o Deus vivo, o Emmanuel, pelo qual todas as coisas foram feitas, se fez carne e habitou entre nós. Ele acalmou ventos e mares, expulsou demônios, curou enfermos e venceu a morte na cruz. Esse é o meu Deus. A igreja proclamou: a Ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Efésios 3:21. E a promessa permanece: eis que vem em breve, e o meu galardão está comigo. Há uma recompensa para aqueles que permanecem com a fé viva. Este é o nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor que governa do Gênesis ao Apocalipse, o Rei eterno, invencível e glorioso. Ergam-se, porque marchamos não em nosso nome, mas em nome daquele que reina para sempre. Esse é o Deus que a sua fé precisa estar. E é
nesta palavra, nessa aqui, que a sua fé precisa estar. Feche os seus olhos, querido. Bota a sua mão para cima. Entrega algo para Ele hoje. Diga algo para Ele hoje. Se a sua fé se encontra morta, eu vou dizer a mesma coisa que Paulo disse: existe uma fé não fingida em você. Para de fingir que acredita em Deus e comece a acreditar de verdade. Deus tem chamado o povo dele para um novo tempo. Nós estamos entrando num lugar novo em Deus como igreja. Eu mandei um vídeo para o Thiago, onde o Judson me passou e dizia que havia uma janela aberta, que quem passar por essa janela vai acessar algo novo em Deus. Deus está mudando, Deus está mudando as coisas que estão acontecendo